E eu queria compartilhar hoje sobre autodisciplina. Autodisciplina, a primeira pessoa que você lidera é você mesma. A primeira e maior vitória é a conquista de si mesmo. Passa o próximo aí para mim, Patrick. Em Mateus, capítulo 12, verso 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Quem ainda é escravo não pode ter autonomia em sua vida. Antes de ter qualquer autodisciplina, é necessário ser livre. Jesus, quando fala em Mateus 12, 29, ele está falando acerca de batalha espiritual. Está falando sobre demônio. Ninguém pode organizar uma casa sem antes amarrar o valente. E esse valente aqui são os demônios. Mas eu queria ir um pouco mais além, né? A Bíblia diz que nós temos 3 adversários: a carne, o diabo e o mundo. E quando a Bíblia fala da carne, não é necessariamente esse corpo de carne e sangue, mas pode também estar voltado aos desejos, às inclinações, às aspirações da alma, o ego, as vontades. E muito interessante vou parafrasear, né, esse texto de Mateus 12, quando Jesus fala que não se pode entrar na casa, organizar a casa sem antes amarrar o valente. Esse valente, ele tem também ali um papel de senhor, de dono, de príncipe deste mundo, daquele rei que estabelece uma posição de controle. O apóstolo Paulo vem dizer sobre principados e potestades. Quando Paulo fala sobre as batalhas que nós lutamos, ele fala que não são batalhas naturais. Ele fala: as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas e contra toda astuta do diabo. Então, quando ele fala sobre sofismas e fortaleza, ele está dizendo que existe uma estrutura, que é a fortaleza, que podemos usar isso como figura do nosso próprio corpo, e esse sofisma, esses pensamentos, essa ideologia, essa mentalidade, essa forma de pensar, forma de ver a vida, forma de imaginar as coisas, forma de ver a igreja, forma de enxergar o ministério, forma de enxergar a liderança, tudo isso são sofismas que o apóstolo Paulo está dizendo que governa a fortaleza. Tudo isso são ideais que governam a vida de alguém. Um dia perguntaram para a senadora Damares, né, que é muito conhecida, mulher de Deus, questionaram ela num debate político, dizendo para ela que ela não poderia trazer questões de fé para o âmbito da política. E ela foi muito inteligente e sabe em dizer que não tem como separar a fé do seu imaginário de vida. Ou seja, ela, enquanto política, ela estava ali para fazer políticas partindo do princípio, do ideal, dos princípios de fé que ela tem como cristã. É impossível alguém que é cristão chegar lá e defender pautas e práticas que não condizem com o evangelho, com a palavra. Isso fala desse lugar de atuação do pensamento. Isso fala desse homem forte, que pode ser também, não só um demônio, mas pode ser esse homem forte, uma forma de pensar. Um dia alguém disse para mim: a sua liderança é uma liderança forte. Eu achei pesada essa palavra, mas eu achei legal, porque isso fala de alguém que defende o que crê, né? Em algum momento, essa força toda ela tem que ceder, mas o importante é que, de fato, Jesus está dizendo aqui que toda essa estrutura de pensamento, seja ela espiritual ou seja ela humana, precisa dar lugar para que de fato o Senhor seja o centro.
para que de fato o Evangelho seja o centro, para que de fato a palavra do Senhor seja o centro, para que o Senhor de fato assuma o trono da nossa vida. E toda guerra, toda batalha, né, por aí afora, toda revolução social, ela foi pautada visando em destruir o trono de um líder, né? Então teve lá a guerra do Iraque, destruiu Saddam Hussein, em tese aquela nação ficou agora livre para que outro líder assumisse o controle e o governo daquela nação. E assim é a nossa vida. Nós só vamos ter condições de ter qualquer nova autodisciplina, novo hábito, nova rotina de vida, nova forma de viver, se de fato nós tirarmos do trono do nosso coração esse homem forte, esse rei, esse ditador, que pode ser um demônio, pode ser um pensamento, pode ser um pecado que assumiu uma posição de controle e governo na vida de alguém. Talvez você pode estar dizendo, nossa, mas isso é muito forte, mas a palavra do Senhor é poderosa. Próximo aí, Romanos 6:20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Romanos 6:20, Jesus disse, em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Então o tempo todo nós vemos essa figura de Senhor, escravo, e quando Jesus fala que foi para a liberdade que Ele nos libertou, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Libertar do quê? Nós não vivemos mais numa sociedade que faz escravos com algemas físicas, mas nós somos uma sociedade que faz escravos de pensamento, escravos de ideologia, escravos de vontades, escravos de cultura, de costumes, de circunstâncias, que às vezes a gente ouve assim, não, mas eu fui acostumado a vida inteira, no domingo, passar a manhã com a minha família, eu não posso de forma alguma comprometer o almoço de família, que é um costume de 50 anos, para poder participar de um culto pela manhã e comprometer esse relacionamento com a família. Até mesmo a família pode assumir uma posição de trono, governo e controle no nosso coração. E Jesus o tempo todo está confrontando isso. Quando Jesus fala que aquele que não negar pai e mãe por amor dele, não é digno dele. Até nesse quesito, até um familiar pode se tornar um ídolo. Um filho pode se tornar um ídolo, o cônjuge pode se tornar um ídolo, e tudo aquilo que ocupa esse trono do centro da nossa vida passa a ser um ídolo, e ele passa a ser senhor daquele que o adora. Daquele quem? De nós mesmos. Quando nós adoramos isso, quando isso ocupa o nosso coração, e aí pode ser tanta coisa, né? Não precisa ser necessariamente uma estátua de madeira no canto da casa com uma vela acesa na frente dessa estátua. Pode ser uma estátua que está no nosso coração. Quem está me entendendo aqui? Agora que nós criamos aí uma introdução, eu queria usar como exemplo a vida de João Batista, que passou a maior parte da sua vida no deserto. João passou a maior parte da sua vida no deserto e foi um exemplo de autodisciplina, de um homem que viveu fora da caixa, né? Um homem que viveu aquém do seu tempo. Em Lucas, capítulo 1, verso 80, diz assim, um menino crescia e se fortalecia em espírito, viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar. E Lucas 3, 2 a 3,
Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A palavra de Deus, que até então vinha no contexto do culto, no contexto do templo, no contexto dos sacerdotes que tinham um ritual estabelecido, com roupa, com ritual, com estrutura, né? Domingo passado a Dilce trouxe uma explanação aqui sobre o tabernáculo, sobre os elementos do tabernáculo. A palavra de Deus obrigatoriamente tinha que vir sobre um profeta, um sacerdote, dentro desse contexto. Mas João, logo que nasceu, foi criado num lugar de dificuldade. Foi criado num contexto totalmente oposto ao sistema daquela época. E Lucas 3 vem dizer o contexto político, quem que era o imperador, quem que era o governador, quem que era o sacerdote, quem eram as autoridades estabelecidas naquela sociedade. No entanto, a palavra de Deus, o fogo de Deus, o mover de Deus, veio sobre um homem incomum. Veio sobre um homem simples que decidiu viver uma vida diferente. E essa decisão de viver uma vida diferente fala dessas autodisciplinas que nós queremos abordar aqui nessa manhã. João, então, foi criado no deserto, e o deserto fala de tanta coisa, né? Eu poderia talvez criar uma mensagem só falando de vida no deserto, né? Eu creio que tem muita gente aqui nessa casa que já passou longos períodos no deserto. Já passou longos períodos de seca, de escassez, de solidão, de aquela sensação de que está muito quente, aquela sensação de que você foi esquecido ali para morrer. Mas João se adaptou àquela circunstância. João se adaptou naquele momento difícil da vida, onde ele foi ensinado que para Deus falar tinha que estar dentro do templo, mas na verdade ele viveu totalmente na contramão. Talvez aqui, eu acho que a maior marca que eu queria deixar sobre o deserto é que nós temos o costume e a herança religiosa de acreditar que a disciplina espiritual que nós mais precisamos valorizar é a disciplina do culto de domingo à noite. E aí o pastor me perdoe, eu não quero desfazer do valor que tem o culto de celebração enquanto igreja, mas o que mais vai nos formar o nosso caráter, a nossa intimidade com o Senhor, não é esse culto de domingo à noite. O que mais vai impactar a nossa vida e transformar o nosso destino, mudar as nossas convicções, a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, de enxergar a vida, de crer no Senhor, de crer no Evangelho, é a nossa capacidade de caminhar com o Senhor no deserto sozinho. E aí, quando eu digo deserto, eu não estou dizendo só de viver uma vida sofrida. Eu estou no deserto, estou desempregado, sem dinheiro, na miséria. Não. O deserto fala de solidão. Quantos aqui são capazes de viver um evangelho puro e simples, pleno, no poder, debaixo da direção de Deus, no meio do nada, por meses a fio? Sem igreja, sem célula, sem discipulado. Na pandemia nós vimos muito isso, que muitos, quando perderam esse vínculo da liturgia do culto ordinário, se afastaram do Senhor. Muitos, quando veio o tal do lockdown, literalmente ficou isolado em casa, fazendo maratona na Netflix, pedindo comida no iFood e fazendo postagem na rede social, #fique em casa, #fique em casa. O cara concursado, o salário dele todo mês estava na conta, o governo pagando o salário dele e ele postando, #fique em casa. Esfriou, abandonou a fé, se apostatou.
Mas João foi forjado no deserto. Vejo um outro homem que passou 40 anos no deserto, sendo forjado pelo Senhor no meio da escassez, que foi Moisés. Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos na sua vida. Os primeiros 40 dentro do palácio, sendo instruído, orientado na ciência, né? O livro de Atos, na pregação de Estevão diz que ele era poderoso em obras e palavras, era um grande homem eloquente. De repente ele mata um egípcio, extrapola o processo de Deus na vida dele e vai para o deserto fugir daquela situação, e Deus deixa ele lá 40 anos. 40 anos, um homem que tinha comida fresca, um homem que tinha acesso fácil a tudo que tinha do melhor, de repente está num lugar difícil. E nem por isso ele se afastou da presença de Deus. Depois de 40 anos, o fogo de Deus vem e marca a vida dele para começar um novo ciclo de 40. Quando ele tira Israel, quando ele tira o povo hebreu do Egito. Então o deserto não é tão ruim assim. Olha para quem está do seu lado e fala: o deserto não é um lugar tão ruim. Agora mais um: a solidão não é tão ruim assim. Alguém esses dias me perguntou, me questionou e falou assim: fulano precisa de ajuda. Eu falei: tá, o que ele precisa? Vamos lá, vamos visitar, vamos orar por ele, vamos. Aí eu falei: tá, e a gente já fez tudo isso, o que mais ele precisa? Não, ele disse que precisa ir pelo menos 3 vezes na casa dele, todos os dias, e fazer uma caminhada com ele, orando com ele. Aí eu falei: olha, eu acho que esse bebê aí está difícil de levar uma madeira quente para a boca desse bebê. Vamos orar, vamos acompanhar, vamos pastorear, mas até o bebezinho ele precisa também de uns momentos sozinho. Ele vai chorar ali, vai fazer birra, mas a solidão é um bom caminho para a autodisciplina. Você está anotando aí, você pode anotar isso. A solidão é um bom caminho para a autodisciplina. Próximo aí, mas quais eram essas disciplinas que João Batista tinha, que transformou ele num dos maiores profetas da história? Jesus disse que, como João Batista, nascido de mulher, não houve e nunca haverá ninguém como João. O que esse cara fazia? Primeira disciplina, o que ele comia? João vestia roupas feitas por pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhoto e mel silvestre. Em espanhol se chama chapulines. Quem aí já comeu uma salada de chapulines? Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e atraente para os olhos, desejável para dela se obter sabedoria, tomou do fruto e comeu. Aquilo que nós comemos, de fato, determina o nosso estilo de vida, determina o que nós pensamos, como nós vivemos, e vai, de fato, trazer um grande impacto. Comida na Bíblia é um negócio muito sério. Porque através da comida, em Gênesis, o homem caiu. Através da comida, Jesus estabeleceu a ceia dizendo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. A mesma coisa que tirou o homem da comunhão com Deus, Jesus vem e estabelece a comunhão através da comida. E aqui nós vemos uma dieta um tanto quanto estranha: gafanhoto e mel silvestre. E o que significa gafanhoto e mel silvestre na Bíblia? Símbolo do gafanhoto, próximo aí. Gafanhoto, símbolo de demônios. Tem crente que vive atormentado por demônios, mas aquilo que para muitos é tormento, virou comida para João. Aquilo que para muitos é um baita de um gigante, é algo singelo
para aqueles que estão na presença do Senhor. Existem pessoas que gritam com o demônio 24 horas por dia, mas não conseguem ler 3 versículos da Bíblia por dia. Às vezes nós aconselhamos pessoas, nós visitamos pessoas, e a gente ouve o irmão: não, porque tinha um demônio atrás do poste, e quando eu fui sair no carro, eu percebi que ele pulou, e aí eu bati o carro e amassei o carro todo, e tal, e conta cada história, cada coisa cabulosa. E olha que eu sou do mistério, eu gosto do negócio estranho, né? E aí eu fico escutando e tal, e eu orei, eu levantei a mão, e eu gritei, eu falei: sai, é chucaveira e tal. Falei: meu irmão, me fala aqui, como é que é a sua rotina da sua vida? Você levanta cedo, faz a sua oração, você faz ali um cafezinho sem açúcar, você bota um louvor, você faz quanto tempo de oração e tal? Ah, não, pastor, quando dá tempo, aí eu consigo, às vezes, enquanto eu faço o café, eu boto uma música lá e saio andando. Eu falo: não, não é essa a dieta que o Senhor tem para nós. Não é essa dieta, não é com essa dieta que você vai comer gafanhoto, né? Aqui é algo literal, mas tudo que é literal na Bíblia tem um ensino espiritual. Tudo na Bíblia tem uma intencionalidade para trazer, para revelar algo espiritual para nós. O mel, símbolo do favor de Deus, da provisão de Deus. O mel é um dos poucos alimentos que é extraído sem morte. Todo animal, toda comida que tem origem animal, você precisa matar o porco para tirar o bacon. Você precisa matar o boi para comer a picanha, né? Você precisa matar o frango para comer o peitinho de frango no espetinho. Aí você fala assim: não, mas os vegetais, os veganos aí, né? Os veganos vão dizer assim: os vegetais não. Mas você precisa triturar e matar tudo. Quando você bota na boca aí, por mais natural, in natura que você coloca na boca, você tritura tudo no dente, você mata tudo no dente. Por isso que a Bíblia exemplifica a terra que mana leite e mel. O leite e o mel não precisa de morte. Isso é uma representação da provisão de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus, apesar de requerer de nós disciplinas diárias e constantes deste relacionamento. Nós não podemos perder de vista de que quem faz é Deus, de que nós estamos debaixo de um favor imerecido, de uma graça que só Ele pode fazer, de uma provisão que só Ele pode dar, de um favor que só Ele pode dar. Por mais que você pare o seu dia, a sua vida, para fazer sua oração, para ler a sua Bíblia, para adorar ao Senhor, nunca perca de vista que tudo que temos e que recebemos vem de Deus. Amém? Deixa eu avançar que o tempo aqui está, Jesus amado. Próximo aí. Disciplina de meditação na palavra. João meditava na palavra. João, em Lucas 3,18, João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Próximo aí. A palavra da verdade traz o poder da influência. O que João tinha? Que ele pregava no deserto uma palavra dura, uma palavra de exortação. Ele chamava as pessoas de raça de víbora. Talvez um profeta como João nos nossos dias não atrairia tanta gente, mas o fato é que João, ao contrário dos outros apóstolos que curava enfermos, ao contrário de Paulo, que até o seu lenço curava as pessoas, João não tem menção na Bíblia de nenhum milagre visível que ele realizou, mas João tinha uma mensagem, João tinha conteúdo, João não falava abobrinha, João gastava tempo nas Escrituras.
Aí você pode dizer, mas que escritura? Se o Novo Testamento não havia sido escrito, ele meditava na Torá, ele meditava no Velho Testamento, ele meditava naquilo que já havia sido revelado até os seus dias. João tinha o poder da influência. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, mas fulano não quer discipulado, fulano não quer nada com nada, lá na minha cela tem 50 pessoas, mas ninguém quer discipulado. Aí às vezes eu pergunto, né? Falar, será que realmente as pessoas não querem nada? Ou será que é nós, enquanto líderes, que não estamos tendo nada para oferecer? Será que realmente ninguém quer nada com nada? Ou se é a questão de que o líder está faltando algo para ter o que oferecer? Ter um pão fresco da presença, ter uma palavra de destino, ter uma mensagem. Qual é a mensagem que Deus tem trago para a sua vida nesses dias? O que Deus tem falado com você nesses dias? João tinha convicção daquilo que ele carregava. João gastava tempo. A Bíblia diz que ele, desde da sua infância, o menino cresceu no deserto até que o Senhor, a palavra do Senhor veio sobre ele, até que veio o tempo do seu ministério e ele liberou aquilo que ele construiu no seu dia a dia, de secreto, diante do Senhor. Qual é a mensagem de Deus para você nesses dias? Último aí, para parecer que está acabando. Não bebia vinho, Lucas 1,15, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio, repita assim comigo, cheio do Espírito Santo, desde o ventre do seu nascimento. Próximo aí, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo faz um paralelo entre a embriaguez do vinho e ser cheio do Espírito. E talvez, de fato, eu não quero aqui entrar no mérito da questão do álcool, porque realmente o álcool não é bom. Nós temos testemunhos aqui de irmãos que foram libertos dessa maldição, desse vício. Mas eu queria entrar no âmbito aqui do que o vinho significa na Bíblia. E o vinho significa alegria, significa fonte de prazer, significa fonte de sedução. O vinho significa essa embriaguez que o homem busca ao longo da história. Nós podemos usar esse exemplo do vinho em nossos dias como a embriaguez desses dias. O que pode se tornar uma embriaguez nesses dias? As redes sociais podem se tornar uma embriaguez nesses dias. A Netflix pode se tornar uma embriaguez nesses dias. As diversidades de opções de lazer que nós temos pode se tornar uma embriaguez nesses dias. Quando a pessoa entra num shopping center, que ele anda e que ele gasta o que tem e o que não tem, e ele se sai dali com aquela sensação de realização e prazer, isso pode ser uma embriaguez. Isso pode se tornar um vinho. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso aí, é como se Paulo estivesse dizendo, isso aí não te satisfaz, isso daí vai passar. Essa embriaguez, esse sono é temporal. Esse álcool no sangue vai passar. Mas Jesus disse para a mulher na beira daquele poço, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você vai ter uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. Só o Senhor tem essa fonte. Só o Senhor tem esse vinho que não passa. Amém? A disciplina de ser cheio. Eu poderia falar tanta coisa para ser cheio do Espírito, mas eu quero ir para a conclusão. Depois eu te passo o slide, viu, pastor? O último aí, a conclusão. As disciplinas espirituais não são uma forma de alcançar o favor de Deus.
mudar o coração de Deus ou impressionar a Deus. As disciplinas espirituais são uma resposta à revelação de quem Deus é. Ela muda o nosso coração, muda a nossa maneira de ver o Senhor, de relacionar com as pessoas, de ver o mundo ao nosso redor. Nós não fazemos as disciplinas, nós não ficamos aqui lendo Bíblia, decorando Bíblia, fazendo oração, para chegar no final do dia olhar para Deus: Senhor, eu já li, eu já orei, eu já jejuei, agora o Senhor tem que fazer. Não, Deus continua no mesmo lugar. A Bíblia diz que Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus, o Todo-Poderoso. Mas o mesmo texto que diz que Ele é imutável, diz também que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa apalpar. Diz também que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Diz também que Ele diz: invocar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Conclusão. Vamos concluir, vamos. A liturgia das disciplinas modelam a bússola do nosso coração em direção para o que é eterno. Último aí, essa conclusão que não acaba, Jesus. Quando oramos, não é o coração de Deus que muda, mas é o nosso coração. As liturgias da disciplina é como um culto, que à medida que nós praticamos, isso vai redirecionando o nosso coração para aquilo que é eterno. Você passa a desfazer do pecado, das coisas dessa vida, das paixões dessa vida, o dinheiro, a fama, o sucesso, o prazer natural, o prazer carnal, passa a não mais fazer sentido, porque o nosso coração vai mudando de direção. O salmista diz: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. À medida que nós adoramos, nós vamos nos tornando parecido com aquilo que nós adoramos. Amém? Glória a Deus, aleluia.